Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, verso 1. Você achou? Diga amém. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do... Fecha os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos aqui mais uma quarta-feira para ouvir falar das tuas obras na vida do Jó. É por isso, meu Pai, em nome de Jesus, que eu te peço, Senhor, para o Senhor ministrar os nossos corações. Retira todo obstáculo de experimentar coisas grandes e poderosas no teu nome. Hoje é dia de lançar fora o medo. Hoje é dia de lançar fora a incredulidade. Hoje é dia de lançar fora todo impedimento e barreira para entrar no espiritual. Por isso, Pai, eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. A gente tem estudado a vida do Jó. Nós já falamos da vida física dele, o que ele passou. Nós já falamos da vida financeira. Nós falamos da vida familiar. Quarta-feira passada nós falamos de quê? Vida emocional. E hoje nós vamos falar da vida espiritual, da vida ministerial de Jó. O versículo 1 começa a dizer para nós, e a gente tem batido muito nele, características particulares desse homem. Ele vai dizer que ele era um homem íntegro e reto, ou seja, ele tinha postura de homem de Deus. Ele se comportava como um homem de Deus. Mas as duas últimas qualificações falam muito a respeito da ligação pessoal e dele particular com a parte espiritual. Então diz assim: além de ser íntegro e reto, que é uma conduta de caráter, fala de posicionamento, ele vai falar também que ele era presta atenção aqui em mim, senão eu vou pegar você aí. Ele era temente, e que mais? E ele se desviava do mal. Então observa, o que significa ser temente? Ter respeito profundo, obediência, gerar temor. Então quando ele fala que Jó era um homem temente, ele está dizendo, era um homem profundamente obediente. Um homem que respeitava profundamente Deus, as suas leis, a estrutura que Deus tinha. E por conta dele ser um homem temente, a frase continua, ele diz assim, ele se desviava, por quê? Porque não dá para separar uma coisa da outra. Todo homem temente a Deus tem um comportamento de quem teme. Se você teme a Deus, a sua vida tem que gerar um comportamento correspondente. Senão, parecem duas pessoas. Você já ouviu o termo bipolaridade? É como se funcionassem duas pessoas dentro de uma só. E não é isso que Deus quer. Quando você gera temor, respeito profundo, obediência a Deus, o seu comportamento tem que corresponder a esse fato. Então, pelo fato dele respeitar a Deus, pelo fato dele obedecer profundamente a Deus, ele gerou nele um comportamento. Que comportamento era esse, pastora? Ele se desviava do mal. Ele escolhia o caminho pelo qual ele andava. Vira para esse irmão que está ao seu lado e aproveita e diz para ele assim, ele não ia por qualquer lado não. Diga assim, ele não voava através de ventos. Por aí não. Diga para ele, ele escolhia o caminho que ele ia andar. O que isso significa? Dar show em mim e em você. Ele começa a entender que o caminho
que existem caminhos que ele pode andar e existem caminhos que ele não pode andar. E ele começa a discernir esses caminhos e escolher esses caminhos. Nem todo lugar cabe você. Nem todo caminho é para você. E você vai precisar discernir isso. E como que eu começo a discernir isso, pastora? À medida que eu começo a temer a Deus. À medida que eu começo a obedecer a Deus. À medida que eu começo a respeitar a Deus de uma forma tão profunda. Meus olhos vão mudar. Meu conceito interior muda. E eu começo a avaliar. Esse caminho é bonito, mas é laço. Chuta que é laço. Não serve para mim. O caminho que serve para mim é aquele pelo qual me desvia, desfoca completamente do mal. Você está aí? Diga amém. Acompanhe comigo, por favor, o capítulo 2. Aí, não, 1 ainda, verso 5. Não, 6. 1, verso 6. Diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Olha o que Deus responde: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do... Deus repete para o diabo o que a Bíblia descreve de Jó para mim e para você. Amigo, isso é muito forte. É o que eu perguntasse para você assim, para o seu melhor amigo, para a pessoa mais importante da sua vida: quem que é você? E ele responder assim: um homem justo, honesto, pai de família. Aí eu tenho oportunidade de falar com Deus. E eu digo para Deus: quem é o fulano? Aí Deus diz assim: homem íntegro, reto, pai de família. Irmão, isso é profundo demais. É Deus testemunhando que aquilo não eram qualidades ou qualificações humanas apenas, eram marcas da vida de Jó. Eu não sei você, mas eu não quero ser conhecido pelas obras que faço, mas pelas marcas que eu vou deixar nessa geração. E Jó era conhecido por essas marcas: íntegro, reto, temente, que se desvia do mal. Continua lendo comigo. Então, versículo 9: respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, teme a Deus? Parece pergunta de gente burra. Porque se o próprio Deus disse: Jó é íntegro, reto, que mais? Temente a Deus e que se desvia do mal. Aí o Satanás chega para ele e diz assim: será que realmente ele é temente a Deus? É porque Deus é bonzinho demais. Porque se fosse eu respondia para ele: tu está me chamando de mentiroso? O mentiroso aqui é você, Satanás. Eu acabei de dizer que uma das qualificações de Jó é ele ter temor a mim. Aí observa, e o diabo vem e diz assim: mas será que é verdadeiro? Será que isso tem raiz? Será que isso é profundo? Olha o que ele diz para Deus. Lê comigo. Versículo 10: acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e os teus bens se multiplicaram na terra. Olha o que o diabo falou: você cuida deles de uma forma especial. Você tem cuidado da casa dele, da família dele. Tudo que ele bota a mão, você abençoa para ele prosperar. Ele é cercado de uma proteção diferenciada, de um cuidado diferenciado. Como alguém que vive nesse nível de relacionamento contigo vai realmente entender o peso desse relacionamento. Ele tem tudo, você dá tudo para ele. Continua lendo comigo. 11: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O diabo disse assim: só tem um jeito da gente testar o temor.
é tocar nele. É tirar o que faz dele um homem feliz e pleno. É retirar dele o que o protege. E aí Deus respondeu, versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença. Deus disse assim: ok, eu entendi onde você quer chegar. Então toca nele. Você tem a minha autorização para tocá-lo. E vamos ver como ele vai se comportar mediante a todas essas circunstâncias. Então, o que eu tiro de importante desse texto? É que Jó tinha um comportamento de temor a Deus. Ele respeitava, ele obedecia, ele experimentava das bênçãos de Deus, mas era um relacionamento que não tinha profundidade. Vou dizer assim para você alcançar. Era um relacionamento debaixo de teoria. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Se eu tenho que orar, eu vou orar. Se eu tenho que sacrificar, eu vou sacrificar. Se eu não posso andar por esse caminho, eu não vou andar por esse caminho. Ele tinha um comportamento teórico. E aí o Satanás falou assim: vamos mexer nessa estrutura para a gente ver até onde esse relacionamento vai se sustentar. Porque o diabo sabia que, apesar de todas as características de Jó, ele não tinha uma coisa que eu e você temos hoje: uma intimidade no Espírito, algo poderoso e transformador. Então, mexe com as coisas dessa terra, mexe com os fundamentos daqui, que nós vamos logo ver o temor dele se estremecer. Por quê? Porque ele não é profundo na questão espiritual. Ele tem comportamentos, ele fez escolhas certas e coerentes. Você está me alcançando? Diga amém. Mas olha o que Jó responde. Vai lá no capítulo 10. Olha o que ele vai pedir para Deus. Não tinha juízo não. Olha o que ele pede para Deus. Jó capítulo 10. Verso 2. Direi a Deus. Quem está falando? Quem está falando? Jó. Observa o capítulo. Jó protesta contra a severidade de Deus. Então é Jó que está falando. Aí ele diz assim: direi a Deus: não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. O que já falou para Deus? Eu estou sofrendo. Que aqui já tinha acontecido muitas coisas. Ele já tinha sofrido muitas perdas. Então Jó diz assim para Deus: não me condene, sem antes, olha o que eu vou dizer para você, eu experimentar o porquê de todas essas coisas. Não me condene, não me sentencie, ou não me julgue, sem antes me dar a oportunidade de experimentar o entendimento real pelo fato de tudo que eu estou passando. Aí o que aconteceu com Jó? Jó abriu uma porta, Jó abriu uma janela no mundo espiritual. Jó disse para Deus assim: ó, até agora eu obedeci, até agora eu fui respeitoso profundamente contigo, até agora eu me desviei do caminho do mal, só que eu já percebi que isso não é o suficiente, porque eu estou passando por uma série de coisas. Então agora eu quero te experimentar. Eu preciso te experimentar. Aí o que acontece? O que acontece na minha vida e na sua vida? Todo homem, quando recebe um chamado de Deus, Deus coloca na frente dele duas linhas de pensamentos e de comportamentos. Uma chamada teoria e a outra, nós começamos pela teoria.
A teoria é o que aprendemos de Deus. A teoria é onde Ele se apresenta para nós através das Escrituras, onde Ele diz que nós aprendemos que Ele é soberano, que Ele é onipotente, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, que Ele é o primeiro e o último, que Ele é o alfa e o ômega, que Ele tem todo o poder e autoridade. Tudo isso nós aprendemos de que forma? Você está aí? Tudo isso nós aprendemos de forma teórica. Nós sabemos que Ele é. Se eu perguntar ao pastor João, Sara cantou aqui, Ele é santo. E alguém te perguntar, me cita uma característica de Deus. Aí você vai dizer, Deus é santo. Sim ou não? Você vai dizer, Deus é amor. Sim ou não? Teoria. Porque alguém te ensinou. Porque você leu, você aprendeu. O que Deus estava dizendo e fazendo com Jó era, eu quero tirar você dessa região de conhecimento e te levar para um outro chamado experiência. Eu posso ter homens que me conheçam profundamente na teoria. Na teoria. Sabem todos os textos a meu respeito. Sabem falar de mim como ninguém. O problema é que esses homens dominam a teoria e estão distante da execução, estão distante da prática. E essa prática é que gera em nós grandes oportunidades espirituais. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, se você veio aqui hoje, é porque Deus quer te tirar da teoria e te levar para a prática. Por que, pastora? Porque eu não vou mais dizer que Deus é amor porque eu conheci a teoria. Agora eu vou contar que Ele é amor porque eu experimentei desse amor. Eu agora não vou dizer mais que Ele é santo porque eu aprendi que Ele é santo. Eu vou dizer que Ele é santo porque a minha experiência com Ele me constrangeu profundamente. Quanto mais eu olhava para Ele, mais vergonha eu tinha de mim, porque santo é o Senhor, Deus de poder. E aí, esse processo começa a acontecer. Amigo, esse processo vai acontecer na sua vida. Está na hora de sair da teoria para mergulhar na prática. Está na hora de saber a letra e começar a viver no Espírito, na onda do Espírito, na visão do Espírito, na glória do Deus Altíssimo. Como é que isso funciona, pastora? Separei 3 exemplos para você. Vai lá comigo, Isaías. Pastor João falou disso. Isaías capítulo 6. Isaías, profeta de Deus. Como é que Deus usava Isaías? Como é que Deus usava Isaías? Em visão. Isaías tinha visão profética. Ele via coisas. E ele começa a ver coisas a respeito de Israel. Ele começa a ver coisas a respeito da nação de Israel. E ele começa a ficar espantado com as coisas que Deus está mostrando para ele. Só que até o capítulo 6, Isaías só tinha teoria. A teoria de uma experiência que dependia de um dom que foi dado por Deus. Ele via, mas ele não tinha profundidade naquilo. Ele não tinha a revelação daquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você na autoridade do nome de Jesus. Acabou o tempo de Deus te dar o sonho e não te dar a revelação. Acabou o tempo de Deus te dar a visão e não te dar a revelação. De te entregar a palavra e você dizer, não sei por que Deus está falando. Isso é coisa de quem experimenta na superfície. Deus quer você no profundo. Deus tem que te dar a visão e a revelação. Deus tem que te fazer passar pela experiência na totalidade. Aí olha o que aconteceu com Isaías. Deus viu que Isaías via, mas não tinha revelação. Aí olha o que Deus faz. Versículo 5. Então disse eu, ai de mim, Isaías falando, estou perdido porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, Senhor dos exércitos. Olha aqui para mim. Para mim continua papo de bêbado.
Porque até o capítulo 6, Isaías tinha visões a respeito de Israel. Isaías tinha visões a respeito do pecado da nação de Israel. E ele dizia para os homens o que Deus estava mostrando para ele. Mas quando ele passa por uma experiência transformadora, Deus não estava mostrando Israel para ele. Deus não estava mostrando o pecado de Israel para ele. Deus estava se apresentando a Isaías. Deus estava se mostrando a Isaías. Ele fala assim: eu estou com medo de mim mesmo, porque eu sou homem de lábios impuros. O meu povo é um povo de lábios impuros. Ele começa a entender que alguma coisa tem que mudar. Porque até o capítulo 6 ele entregava a profecia que ele via agora. Ele tem responsabilidade. Por quê, pastora? Porque agora ele viu o Senhor. Agora ele viu a glória de Deus. Ele viu o trono de Deus. Ele viu essa experiência do anjo poderoso descer na frente dele. Você está aí, amigo? Aí ele fica com medo. Ele diz: ai de mim, porque alguma coisa vai dar errado comigo. Continua lendo. Então um dos serafins voou para mim, trazendo uma mão, uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Amigo, saiu da teoria, onde ele conhecia um Deus que podia perdoar. E ele passou para a prática, onde ele experimenta desse perdão com olhos abertos. O anjo desce na terra com um pedaço da brasa que tirou do trono. Toca nos lábios dele, ele vê aquele pedacinho pegando fogo, tocando nos seus lábios. Ele diz: imediatamente quando o fogo tocou, eu fui purificado e meus pecados foram perdoados. Amigo, quando você passa pela experiência, ninguém rouba a tua experiência. Ninguém vai chegar para você e vai dizer assim: olha, isso é coisa da sua cabeça, hein? Olha que você pode estar sendo influenciado, hein? Olha que você pode então fazer lavagem cerebral. Você vai dizer assim: amigo, quem tocou aqui foi o Senhor. Quem purificou aqui foi o Senhor. Ninguém rouba a tua experiência, mas a tua teoria rouba. É só chegar um cara um pouco mais inteligente que você, sentar do seu lado 20 minutos, ele te convence que tudo que você aprendeu foi errado a vida toda. E você acaba abrindo mão de teorias importantes por causa de influência humana. Aí Deus precisa chegar e elevar o nosso nível de intimidade espiritual. E aí Ele nos convida, não para ficar aqui, meditando na teoria, mas para experimentar algo poderoso. Ele diz para Isaías: nunca mais você vai ser o mesmo. Sabe por quê? Porque antes você via o que eu te mostrava e traduzia para o povo. Agora, a experiência sou eu e você. A experiência somos nós dois aqui. Continua lendo comigo. Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me. Amigo, depois da prática, depois da experiência, muda tudo. O medo vai embora. A sensação de incapacidade vai embora. O nível de erros que ele olhava para ele e se julgava vai embora. Ele agora já não se acha indigno de pregar. Ele agora já não se acha indigno de ser enviado de Deus para cumprir o propósito. Por quê, pastora? Porque Deus se apresentou para ele. Talvez o que esteja faltando para a sua vida espiritual mudar é Deus se apresentar para você face a face. Te dar uma experiência de poder face a face. Amigo, você está muito desanimado para quem vai ser tocado pela glória nessa noite. Você precisa se permitir experimentar desse momento glorioso. Depois que o anjo tocou nele e que ele ouve o Senhor dizer: quem é que vai? Isaías agora se apresenta de forma voluntária e diz: eu vou. E continua lendo comigo, versículo 9. Então disse ele: vai e dize a esse povo: ouvi e não entendais, vede, mas não. Olha o que ele está dizendo. Agora, depois da experiência, Isaías, você está pronto para dizer para eles que você está diferente deles, porque agora você vê e tem a revelação. Eles continuam vendo e não veem nada.
não experimentam. Eles estão vivendo de forma superficial. Você está aí, diga amém. Vai lá em Jeremias. Se você veio para dormir, eu não vou deixar você dormir. Mas se você veio para receber poder de Deus, se prepara. Jeremias 1, versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta. Olha aqui para mim. Mesma coisa que Isaías. Jeremias tinha um dom de Deus. E ele começa ouvindo Deus falar com ele. E Deus entrega para ele: antes que eu te formasse no ventre materno, eu já tinha te escolhido. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Ele ouve Deus dizendo o motivo pelo qual ele nasceu. Você sabe por que você nasceu? Aí a sua mãe vai dizer assim: você nasceu porque, na verdade, eu e o seu pai não te programamos e não te esperávamos. Você foi uma surpresa, um acaso. Você sabe por que você nasceu? Não sei não, pastor, mas a verdade é que a vida, desde o início até aqui, é só luta, é só prova, é só momento de pesar. Você sabe por que você nasceu? Ah, pastor, eu quero ser mãe, eu quero casar. Deus chega para Jeremias e diz para Jeremias: antes que alguém diga o motivo pelo qual você nasceu, eu mesmo vou te dizer. Quando você ainda era uma substância uniforme dentro da barriga da sua mãe, eu já tinha te escolhido. E eu te escolhi para ser profeta entre as nações. Aí, Gustavo, eu posso, como sua prima, chegar e dizer assim: o Gustavo nasceu para quê? O Gustavo nasceu para fazer o inferno da vida da tia Vera. Porque isso aqui tem cara hoje de santo, mas isso era o terror de levado. Gustavo nasceu para dar dor de cabeça. Gustavo nasceu, né, para fazer bagunça. Aí você vai rir de canto de boca e vai dizer assim: essa é a sua opinião. Aí eu vou perguntar: por que você está dizendo isso? Porque Deus me disse. Ah, muda tudo, irmão. Deus me disse que ainda quando eu era uma substância uniforme na barriga da tia Vera, Ele já tinha me escolhido para ser profeta entre as nações. Aplauda ao Senhor. Quem é o doido de discutir com Deus? Quem é o doido de dizer: Deus não se enganou, não? O Mateus é tão mais quietinho. O Mateus é tão mais obediente. Por que o profeta não é o Mateus ao invés do Gustavo? Quando você passa por uma experiência pessoal e particular, ninguém rouba o propósito de Deus para a tua vida. Amigo, qualquer um pode contar a história perto. Você vai olhar e dizer: ó, falou comigo aqui, ó. Esse ouvido ouviu. Ele falou para mim. Ele falou ou não falou para você, Camila, o que ia acontecer? Falou no seu ouvido. Não é surpresa, a gente se emociona, mas não é surpresa. Por quê? Porque você sabe o que Deus falou para você. Uma vez que você passa por uma experiência, amigo, não importa o que o médico diz, não importa o que o teu amigo diga, não importa o que o teu vizinho diga, não importa até o que o seu pastor diga. Por quê, pastora? Porque a experiência muda a teoria para a prática. Versículo 6. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Eu tinha 18 anos na época.
Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Quem é que o maluco de chamar Jeremias de menino? Quem era o maluco de dizer: tu é novo demais para entregar a palavra de Deus? Se o próprio Deus diga: não te chames de menino, porque eu te escolhi para fazer essa obra. Chegou a hora de você sair da teoria e ir para a prática, irmão. Deus quer mudar o teu entendimento de Deus a teu respeito. Deus agora quer fazer você experimentar Deus de fato e de verdade na sua vida. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas. Você é menino, né? Você é novo, você tem medo. Quem vai te dar sou eu. Quem vai te usar sou eu. Não tem medo não, Jeremias. Você só abre a boca, porque quem te enche sou eu. Quem fala por você sou eu. Quem vai te usar sou eu, Jeremias. O homem que passa pela experiência da teoria para a prática, ele não fica preso à opinião de ninguém. Ele não se limita à opinião de ninguém. Jeremias, você não tem nada de Deus para dar. Eu não tenho mesmo não. Mas ele disse que era só eu abrir a boca. Era só eu abrir a boca. E quem ia colocar as palavras na minha boca era ele. Aracomodo Yoshiabadai. Mia da reca no badurra babanareache. Sabe por que a igreja está morta? Porque a gente gosta da teoria. Quando Deus quer a experiência. Pastor, a teoria não é importante, a teoria é fundamental, porque sem a teoria a gente pode andar por caminhos heréticos, baseado em heresias. O problema é que se você tiver só a teoria, você é um sepulcro caiado. Você é vazio. Vai lá em Ezequiel. Ou você sai daqui batizado com a experiência, amigo. Ou não sei o que Deus vai fazer com a tua vida, não. Ezequiel capítulo 2. Outro profeta de Deus, chamado por Deus. Versículo 8. Você achou? Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te surjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão me estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora nele. Estavam escritos lamentações, suspiro e ais. Capítulo 3. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come esse rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca era doce como o mel. Eu te chamei para ser profeta, Ezequiel. O problema é que esse povo é rebelde. Esse povo tem um coração endurecido. E ele diz assim: e eu quero que você seja instrumento meu para essa geração. Mas você não pode ter esse tipo de coração. Ele diz: ouve o que eu te digo, mas não insurjas como casa rebelde. Não se manifeste como casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu vou te dar. Você tem comido do que Deus tem te dado?
Ele diz para Ezequiel: eles têm um coração tão duro, Jonas, que a sabedoria humana não vai ser suficiente para convertê-los. Ezequiel foi um dos profetas que teve visões e revelação a respeito de coisas que aconteceram mas muito tempo depois da sua história. Ezequiel teve revelação do Vale dos Ossos Secos. Quantos lembram do texto? O Vale dos Ossos Secos é a visão do Holocausto. É a visão do extermínio dos judeus. Aquele cemitério de mortos é Israel. Assassinada. Eles vibrando, acabamos com os judeus. Eliminamos os judeus sobre a terra. Aí Deus olha para Ezequiel e diz assim: será que dá para levantar, Ezequiel? Será que dá para eles começarem de novo? Aí Ezequiel diz assim: tu sabes. Aí Deus diz assim para Ezequiel: então profetiza. Por que Deus disse isso a Ezequiel? Porque antes de colocar ele para profetizar, a visão que Deus entregou para Ezequiel, primeiro ele fez ele comer o rolo. Primeiro Deus fez ele experimentar do sobrenatural, do espiritual, do não revelado, do não natural, do não humano. A gente não pode ter revelação profunda se a nossa experiência é se a nossa vida é baseada só na teoria e não na prática. Para dar ordem ao cemitério, para ele levantar, amigo, você tem que ter comido o rolo primeiro. E ele diz: engole todo o rolo, Ezequiel, que eu, o Senhor, estou te dando. Engolir o rolo todo é engolir o que te agrada e o que não te agrada. É entregar o que é conveniente e muitas vezes o que não é conveniente. Eu fiquei impressionada com o tamanho do rolo. Mas ele colocou na minha boca. E quando eu comecei a comer, o gosto era doce como mel. O que Deus fez com Pedro? Você está abatido? Você está triste, lavando as redes? O que aconteceu? Eu pesquei a noite toda. Estou morto de cansado. Não peguei uma sardinha. Um bacurizinho desgraçado. Estou lavando as redes para guardar. Para tentar amanhã de novo. Aí ele diz assim: perfeitamente. Você é pescador há quanto tempo? Desde jovem. Sou dono dessa companhia de barcos. Estão aqui os meus sócios, o Tiago, aqui comigo. Tenho muita experiência. Esse vento canalizado do norte entra aqui e levanta as marés. Já peguei esses temporais de vento muitas vezes. Aí Jesus falou: perfeito. Aí Jesus olha para ele e diz assim: volta lá. Só que agora, joga do outro lado. Aí ele diz para Jesus: sobre as suas palavras, eu vou lançar as redes. Ele confia no que ele ouviu de Jesus. Ele vai para a água. Ele joga a rede. E a Bíblia diz para nós que a rede enche tanto que ele tem que fazer sinal para os barcos que estão presos na beira virem ajudar ele, de tantos peixes que tinham na rede. Ele chega apaixonado na praia. Jesus estava sentado na areia. Ele chega apaixonado, se lança no chão e diz para Jesus assim: eu não sou digno de viver essa experiência. Aí Jesus olha bem dentro dos olhos dele e diz assim: isso é a teoria. A prática, Pedro, eu vou fazer você pescador de homens. A teoria é você experimentar de coisas que você já conhece.
A prática, você precisa depender de mim. Você passou a vida toda pescando peixinhos. A experiência vai fazer você pescar homens agora, Pedro. A experiência que você vai ter comigo, com o meu discipulado, com a minha pessoa, com tudo que eu vou puder proporcionar sobre a sua vida. Você está aí, diga bem. O problema é que às vezes, como Pedro, a gente fica feliz de viver experiências rasas. Pastora, foi um milagre tanto. Foi, mas o Pedro que foi lá, o Pedro jogou as redes, os peixes vieram, para um bom pescador, ele deu sorte. E ele chega naquela praia feliz da vida, porque ele já tinha perdido o dia. Ele já tinha dado o dia como perdido. E ele volta para casa com um monte de peixe. E ele diz, uau! Que coisa maravilhosa, que experiência. E Jesus diz, não. A experiência tem que passar por mim. É o que eu vou fazer através de você. É o que eu posso fazer através da sua vida. Pastor, o que a senhora está querendo dizer? Amigo, você pode até estar pescando peixe e achando que Deus está nesse negócio te abençoando. E Ele está. O problema é que Ele quer te ver você fazendo coisas que só Ele te habilitou para fazer. Só Ele te capacitou para fazer. Fazendo você experimentar de algo que é poderoso, único e exclusivo. Eu vou terminar, vai lá. E volta lá para Jó. 42. Jó capítulo 42, verso 1. Então, respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encolhe o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Ele começa dizendo, eu conheço você, eu conheço a teoria sobre você, e eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É o que diz a palavra, é o que diz a Escritura. E eu sei que ninguém pode entender ou encobrir os teus conselhos sobre a terra. O problema é que tudo isso era demais para mim. Eu não tinha profundidade. Eu não tinha uma experiência marcante para testificar as palavras. Se você não sabe, Jó era um homem que funcionava como um grande conselheiro. Pessoas saíam de lugares distantes para ouvir Jó, para ouvir os conselhos de Jó. E Jó sempre tinha algo de Deus para dar. Teoria. Aí olha o que ele diz. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. O que ele está dizendo? Agora eu quero intimidade. Eu não quero dizer para as pessoas só a teoria. Agora eu quero ouvir você falar comigo. Eu vou perguntar, você vai responder. Eu vou tirar minhas dúvidas com você. Vamos gerar o quê? Intimidade, relacionamento. Continua lendo, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora, lê aí, mas agora, o que Jó está dizendo? Eu saí da teoria e vim para a prática. Antes eu te conhecia só de ouvir. Antes eu ouvia as suas histórias. Eu repetia as suas histórias. Eu contava as suas histórias. Agora eu não preciso mais disso, porque eu experimentei aqui. Eu experimentei na minha vida. Eu experimentei na vida dos meus filhos. Eu experimentei na minha casa, na minha família. Eu experimentei na minha vida financeira. Quem é que tira isso de mim agora? Ele termina e diz: por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Ele termina dizendo assim: se fosse eu e você, ia dizer assim: está ótimo, Deus, que bom que já restituiu tudo 2 vezes, está ótimo.
Porque foi um tempo de luta, né? Jó disse assim: eu me arrependo do tempo que eu vivi só na teoria. Porque eu queria ter o que eu tenho hoje, Deus. Eu queria ter a experiência. Eu queria ver você. Eu queria poder falar em seu ouvido. Eu queria poder perguntar e ter o teu esclarecimento. O tempo que eu falei de Deus para as pessoas, na teoria, eu me arrependo e me constranjo. Eu vou terminar dizendo para você: Deus não quer mais uma geração que vive esse constrangimento. A gente ensina pessoas o que ensinaram a nós, não o que experimentamos. Por que você entregou sua vida para Jesus? Porque alguém foi na minha casa, pregou Jesus para mim. E eu entendi, mostrou na palavra, eu entendi. Glória a Deus, nova criatura. E Deus está dizendo para nós: e vai parar por aí? Você realmente vai escolher passar uma vida inteira só ouvindo falar de Deus? Ou verdadeiramente você vai se entregar para uma experiência, sair da teoria e vir para a prática? Como é que você sabe disso? Onde é que você leu isso? Deus falou comigo. Deus abriu a minha visão. Deus me deu uma experiência. A pessoa pode até não acreditar, mas você sabe que foi real. Você sabe que os teus olhos viram o Rei. Pastor, o que a senhora quer? Eu quero nessa noite virar essa chave na sua vida. Hoje é noite, amigo, de você pedir e o Espírito Santo vir sobre você. Hoje é noite de você dizer para Deus: eu quero sentir. Pastor, eu sou uma pessoa um pouco cética, dura. Eu tenho dificuldade de me liberar. Me dá uma experiência, Senhor. Deixa Ele tocar você. Deixa Ele autorizar os anjos de Deus a descerem com brasa viva do altar e tocar nos seus lábios. Deixa Ele descer com rolos para você engolir como Ezequiel, para você liberar o poder da palavra dEle sobre a terra. Peça ao Senhor uma experiência de poder essa noite e mude essa chave. Porque Deus não quer que você seja um mero homem, uma mera mulher que conhece a teoria, mas que você tenha do que dar. Quando não tinha nada para comer, eu dobrei os meus joelhos e disse para o Senhor: Senhor, eu confio em Ti. A minha companhia tocou e a comida chegou. O que é isso, pastora? Prática, experiência. Eu estava dirigindo o meu carro, pastora, e comecei a avistar uma confusão, um arrastão lá na frente. E eu falei: Deus, por favor, me guarda. O que aconteceu? Eu passei com o carro, os bandidos nem me viram. O que é isso? Prática, experiência. Pastora, colocaram uma pessoa na minha frente que me pediu oração. E ela disse que o caso dela era grave, que o médico tinha dito que não tinha jeito, que era uma enfermidade para a morte. Pastora, fechei meus olhos, botei a minha mão e disse: Senhor, é contigo agora. E o que aconteceu? Ela voltou com os exames, pastora, tudo zerado. Saí da teoria e vivi a prática. Pastora, eu sempre fui muito tímida. Eu não conseguia levantar, eu não conseguia falar com ninguém, eu tinha vergonha de tudo. Cheguei no meio dos meus jovens, dos meus amigos, e falei: Deus, é contigo agora. E Deus me deu uma coragem, pastora. As palavras vinham na minha boca, eu não sabia nem o que eu estava pensando, eu só comecei a falar. E o que aconteceu, filho? Os meus amigos entregaram a vida para Jesus. Saí da teoria e fui para a prática. A igreja morta de Apocalipse é uma igreja baseada na teoria. A igreja que vive é uma igreja que experimenta o poder de Deus.